Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus colocou desafios diante de Pedro, que tinha se preparado. É muito interessante a gente entender isto, porque Deus envia oportunidade para quem está preparado. Deus envia oportunidade para quem está obedecendo ao ID. O crente que está acomodado em casa nunca vai receber oportunidade na sua casa. A oportunidade não está na sua casa. Eu tenho observado comigo uma experiência muito interessante. Quando eu oro com alguém, numa reunião de público, quando eu vou orar por uma pessoa, Deus me mostra muitas coisas, revelações, e são experiências maravilhosas através da oração e dos dons espirituais. Quando eu estou sozinho em casa, muito pouco, porque os dons espirituais funcionam em utilidade para a edificação na obra do Senhor. Eu posso dizer que, da mesma maneira, crentes têm grandes oportunidades de evangelizar, de ter experiências em ajudar outras pessoas a se encontrarem com o Senhor, quando eles vão. Quando o crente está acomodado dentro de casa, eu creio que nada vai acontecer. Ficar acomodado dentro de casa é das piores coisas que um cristão pode fazer, porque ele está negando o chamado principal do Senhor, o ID, que é a ordem máxima do cristianismo. O cristão é um falante, é um comunicador que está sempre se comunicando com as pessoas. Um cristão de boca fechada é uma incongruência. Não dá para a gente entender se Deus é tão importante, ele está cheio do Senhor, ele está transbordando do Senhor, como o profeta diz: eu vou explodir, eu não consigo ficar para mim. No dia de Pentecostes, o Espírito veio e encheu com o batismo com o Espírito Santo, todos que estavam ali no cenáculo. Eles não conseguiram mais ficar presos ali, abriram as portas e saíram para a rua, cheios de vontade de falar do Senhor e de glorificar o Senhor, inclusive em línguas estranhas. Foi um espetáculo, muita gente assistiu, muita gente ouviu a palavra de Pedro, muita gente se converteu e, inclusive, muita gente imediatamente foi batizada. Frutos e resultados de quem vai. Eu tenho sempre lembrado isto: o cristão que agrada a Deus é um cristão em ação, é um cristão que vai, o cristão acomodado. E o objetivo do cristianismo online, a tendência é de pessoas ficarem assistindo cultos em casa, pregações de louvores em casa. Isso só contribui para prejudicar a vida da pessoa, fazê-la se esfriar na fé, não cumprir o ID, ser acusada pelo inimigo e a sua vida se complicar. Quando nós não atacamos as portas do inferno, Deus permite que o inimigo venha nos atacar dentro de casa. É por isso que muitos crentes estão passando problemas no casamento, com seus filhos, de saúde e, em consequência, até financeiros. Presos dentro de casa, estão quase que negando a fé, estão negando a vocação. Um bom passo para chegarem a negar a fé. Isso não agrada a Deus, não é projeto de Deus um crente acomodado, parado, porque vai se esfriando na fé. Deus dá uma ordem, ide. O cristão pode ir de muitas maneiras. Mesmo enquanto está dentro de casa, ele não vai ficar dentro de casa o tempo todo,
Mas mesmo quando ele está dentro de casa, ele está ali no celular comunicando com aquele, marcando encontro com aquela, combinando de visitar aquela família. Ele está evangelizando através do WhatsApp, das redes sociais. Eu conheço pouquíssimos crentes que fazem isso. A maioria fica assistindo novidade e reciclando abobrinha. Eles não falam da sua fé, eles não comentam sobre a vida de alguém para poder evangelizar. Eles estão fazendo o que o mundo faz, assistindo coisas desnecessárias e reciclando abobrinha, compartilhando abobrinha. É mal, isso é mal, não é vida cristã isso não. Deus quer que você vá, cumpra o ID de Jesus. E quando você for, a oportunidade vai aparecer. Quando você for, a oportunidade virá, mas ela não virá para você dentro de casa. Eu quero citar o exemplo de Pedro. Deus incomodou Pedro em Jerusalém. Por alguma razão, nós não temos aqui bem clara na Bíblia, no livro de Atos, que foi escrito pelo Lucas, que andava com Paulo e não necessariamente conhecia a situação de Pedro. Então, quando ele faz referência a Pedro, é naquele conhecimento que já era público. Ele não tinha detalhes e informações pessoais sobre o apóstolo Pedro. Mas ele diz aqui no capítulo 9 que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Pois é, isso é um perigo. Essa situação de bênçãos é uma tentação para a acomodação, mas o Pedro sentiu o chamado de Deus e obedeceu. Tá tudo bem por aqui? Eu vou embora. Eu vou para quem está precisando. E passando então, Pedro, apóstolo, por toda parte desceu também aos santos que habitavam em Lida. Veja bem, o Pedro sentiu o desafio do Senhor, mandando ele ir. Se a igreja estava crescendo, muita gente se agregando, o Espírito Santo operando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, ele tinha que ir para outro lugar onde a coisa não estava dessa maneira. Ao invés de ficar ali liderando grandes reuniões e se mostrando para aquela gente toda, o Pedro foi caminhar para ganhar outros. E chegou então a Lida, que era uma cidadezinha pequena, muito pequena, no litoral. E ali ele encontrou um certo homem, estou lendo aqui em Atos, no capítulo 9, ele encontrou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Eu tenho tido muitas experiências em orar por pessoas e eu deixo a ação por conta delas. Por isso, eu não sou uma pessoa apropriada para orar por pessoas que não são do Senhor ainda. Eu não sou pessoa apropriada para isso, porque eu teria que ajudar mais essa pessoa. Eu oro pelo crente. O crente, se quiser tomar posse da resposta da oração, ele tome e siga. E Deus vai agir e vai operar. E eu creio que Deus opera, porque Deus me mostra operando. Mas eu teria que ir mais com uma pessoa que não é do Senhor, fazer o que o Pedro fez. O Pedro quase que levantou o Enéas. Enéas, levanta agora. Pode levantar, em nome de Jesus, o Senhor está te curando, Enéas. E o Enéas imediatamente se levantou. Aquilo foi fundamental. Guarde isto, Deus nos deu o poder, não só de orar, mas de mandar que o enfermo seja curado. São duas coisas diferentes. Você pedir a Deus que Ele cure o enfermo é uma coisa. Você decretar, quando você tem a convicção de Deus, que o enfermo seja curado,
Deus é mais glorificado quando você faz isto, mas precisa ter convicção. Enéas, Jesus Cristo te cura agora. Se você quiser ir tomar posse agora, levanta, paralítico, mas você vai se levantar e andar. Eu tive uma experiência na vida, e só uma. Encontrei um paralítico no hospital, orei por ele, mandei que ele se levantasse. Ele andou no quarto do hospital de um lado para o outro e eu fui embora. Irmãos foram lá visitá-lo no dia seguinte, ele já não estava mais lá no hospital. Eu nunca mais soube daquele homem. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu creio no poder de Deus e no que Jesus falou. É para todo o que crê, todo crente. Você, eu repito, pode orar pedindo que Deus cure a pessoa e você pode, pela fé, decretar que a pessoa seja curada. Isto glorifica mais a Deus. E foi o que aconteceu no versículo 35. Viram-no, ou seja, viram isto todos os habitantes de Lida e Sarona, que era uma cidadezinha próxima, os quais se converteram ao Senhor. Que coisa maravilhosa! Um milagre atuado pela fé de Pedro fez com que os habitantes daquela cidade e da cidade vizinha que vieram conhecer o assunto pudessem conhecer o Evangelho e se converter ao Senhor. Como eu fico maravilhado com isso, eu quero ser usado por Deus para isso, quero jogar fora reputação e preocupação com o meu eu, o que vão pensar. Eu quero ser útil a Deus, ser um servo de Deus e cumprir isto. Eu quero ver resultados, eu quero ver pessoas se rendendo ao Senhor, eu quero ver pessoas se convertendo verdadeiramente ao Senhor. É muito importante a pessoa se converter debaixo de um impacto do poder de Deus. Eu digo que é necessário evangelizar direito uma pessoa para que ela se converta mesmo. É diferente de a pessoa ir se convertendo devagarzinho. Eu não creio em conversão assim, devagarzinho. Não, ele está vindo, devagar ele está vindo. Eu acho que isso dificilmente vai caracterizar uma conversão verdadeira e sincera. Pois é, nós temos que tomar mais cuidado quando evangelizamos uma pessoa. Não precisa ter pressa de fazer a pessoa tomar a decisão. Mas assim que ela toma a decisão, você vai discipulá-la imediatamente. A partir daí, ela já vai seguir o caminho do Senhor como um discípulo, uma discípula, e você é responsável por orientar. Tem que crer na conversão verdadeira. Agora, você evangeliza alguém que diz que aceita o Senhor e nunca vem à igreja e segue o seu caminho, continua com a mesma vida, tem alguma coisa errada. Para começar, você a evangelizou erradamente e depois ela não teve estímulo para continuar logo e ser discipulada. Então, praticamente se perdeu. É pérola jogada a porcos, é oportunidade jogada fora. Eu quero falar de oportunidades. O Pedro se dispôs, ele se sentiu incomodado em Jerusalém, ele foi. Quando ele foi, a oportunidade apareceu. Ele não planejou curar o Enéas apareceu paralítico na frente dele, ele mandou Enéas se levantar e a consequência foi que 2 cidades tiveram um impacto do poder de Deus e o texto diz que praticamente todos se converteram ali. Mas a história não parou, porque o impacto daquele avivamento nas 2 cidades chegou até a cidade vizinha, que era Jope. Jope, hoje Iafa, está englobada pela grande Tel Aviv. Tel Aviv é a grande cidade de Israel e já englobou esse lugarzinho chamado Jope, onde havia aquele porto em que o Jonas pegou o navio para fugir da presença do Senhor. Ali em Jope, era uma cidade vizinha, porém já maior do que Lida e Sarona, o Pedro foi chamado porque havia uma irmã, uma discípula chamada Tabita, e ela morreu.
mandaram chamar o Pedro, já havia cristãos em Jope, o Pedro veio, sentiu o desafio ali de orar pela situação, buscando a direção de Deus. O Pedro foi com os irmãos, versículo 39, e conduziram Pedro para o cenáculo. E as viúvas estavam lá cercando o corpo da Dorcas, Tabita quer dizer Dorcas, e ali elas, chorando, demonstravam o apreço que tinham pela Dorcas e o quanto a Dorcas era importante. Pedro mandou que todos saíssem, ele pediu que todos saíssem para ele ficar a sós. Ele ainda não tinha a convicção do que fazer, mas ele queria orar para Deus dar essa convicção. Senhor, estou aqui diante de um corpo morto. Se o Senhor quiser, o Senhor me mostre que quer levantar essa pessoa. E certamente Deus revelou isso para ele. Ele de joelhos orou e aí veio a convicção de Deus. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou de joelhos orando, mas ele ficou até que a convicção viesse. Eu sempre recomendo isso, meu irmão, não faça nada sem convicção. Ore, fique orando até a convicção vir. Quando a convicção vier, faça o que tiver que fazer e o diabo que saia da sua frente, porque na convicção, movida pela fé, Deus vai honrar você e vai ver milagres. Bom, a Dorcas se levantou, o poder de Deus se manifestou naquela cidade também. E a partir dali a oportunidade chegou para Cesareia, que era uma cidade maior ainda, era a capital romana ali em Israel. E lá Deus tinha mais coisas para o Pedro fazer. O Cornélio iria se converter e com ele uma multidão. Com o Cornélio, o evangelho seria levado para os gentios e uma grande porta se abriria para a evangelização dos gentios. Pedro se preparou, obedeceu e foi. Quando ele foi, as oportunidades apareceram, ele venceu e as portas se abriram. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, se disponha e obedeça. Quando você for, Deus vai abrir as portas e você vai ver maravilhas acontecerem também. Isso deve ser o sonho de todo cristão, pelo menos o meu é.